Pessoal, voltando aqui, tem o sentido sociológico, agora se torna um pouquinho mais próximo do direito, e esse conceito vai ser útil daqui a pouquinho também, que é o conceito do Carl Schmitt sobre Constituição. Carl Schmitt é uma figura meio polêmica, meio não, ele é uma figura polêmica, meio controversa. Por que ele é controverso? Porque ele foi um grande constitucionalista, mas ele guardou uma proximidade muito grande com o movimento nazista na Alemanha. Então, assim, a gente tem que observá-lo com ressalvas. Mas ele foi um grande constitucionalista, infelizmente, né? Ele teve essa aproximação. Aí Heidegger também foi um filósofo que teve essa aproximação com o nazismo. Bem, ele vai dizer o seguinte: o que é Constituição para Schmitt? E aí Schmitt vai pegar um conceito histórico, não, um conceito mais político, na verdade, conceito político de Constituição. Ele vai dizer o seguinte: Constituição é a decisão política fundamental de um povo de constituir um Estado. Então, para Schmitt, o que é Constituição? É o ato político fundamental de constituir um Estado. A gente vai ver na unidade 2 a chamada teoria do poder constituinte, que é a teoria de como surge uma Constituição. E a gente vai ver lá que a Constituição ela surge de um ato do povo. Assim, juridicamente, né? No plano jurídico, a Constituição é um ato que surge do povo. Então, como consequência, a gente usa esse conceito de Schmitt. A Constituição é o ato que essa sociedade, que esta comunidade política decidiu criar um Estado, organizar os poderes, dizer quais são os limites do Estado, dizer como esse Estado funciona, estruturar administrativamente, burocraticamente esse Estado. Bem, só que a Constituição é só isso? O documento Constituição é só isso? Não. Além de constar na Constituição este intento, esta decisão fundamental, a Constituição também é formada pelas chamadas leis constitucionais. O que são as leis constitucionais? São normas que não têm o caráter de decisão, são normas que não têm essa dimensão de decisão política fundamental, mas estão inseridas no texto constitucional. Se você pegar o livrinho, Constituição, vão existir normas que não dizem respeito a essa decisão política fundamental, mas estão lá dentro. Essas normas ele chama de leis constitucionais. Professor, por que elas estão lá? Gente, motivos dos mais variados. Então, a Constituição, o Constituinte lá disse, não, por favor, coloca aí. E, enfim, politicagem, enfim, os mais diversos motivos fazem com que normas sem relação com essa estrutura, sem relação com essa decisão de criar o Estado, façam parte da Constituição. Bora ver a nossa Constituição. Nossa Constituição tem tanto a decisão política fundamental quanto leis constitucionais. Então, por exemplo, Constituição. Olha só o que diz a nossa Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isto aqui faz parte da Constituição ou é uma lei constitucional para vocês, gente? O que vocês me diriam? É Constituição ou lei constitucional? Professor, não entendi muito bem essa diferença. Não pude explicar de novo? Posso sim. A Constituição diz respeito a tudo aquilo que estrutura o Estado, que organiza o Estado, que vai dizer o que o Estado faz, como ele funciona, qual é a sua origem, como se regula o poder desse Estado. Então, a Constituição é essencialmente a decisão de organizar o Estado, dizer como ele vai funcionar. Outras normas da Constituição vão ter o caráter de, enfim, estarem ali dentro sem ter
essa preocupação. Então, são normas, por exemplo, direito civil, direito do consumidor, que estão ali dentro, mas que não têm relação com a organização do papel do Estado. Então, por E, exemplo, professor, pode falar. isso teria a ver com aquela questão do direito civil ser uma questão do direito privado, e o direito privado não deveria estar inserido na Constituição? Seria isso? Isso, tem relação com isso. Não é exatamente a mesma ideia, mas sim, são ideias próximas. Para Schmitt, então, o direito privado, por exemplo, não tem que estar na Constituição, porque o direito privado não diz respeito ao Estado, isso mesmo. Então, já que o direito privado não está preocupado em organizar o Estado, ele não tem por que estar na Constituição. Mas ele está na nossa, por exemplo. Então, Que é essa aquele processo parte... de constitucionalização do direito civil. Isso, É isso? isso. Essa parte ele vai chamar de leis constitucionais. É aquela parte do documentos Constituição que não trata desse ponto, que não trata da organização do poder do Estado. Então, dentro do que nós chamamos de Constituição, documento, dentro do documento Constituição que nós estamos vendo, existe a Constituição propriamente dita, que vai cuidar do poder do Estado, e outras normas que dizem respeito a outros assuntos. Aí a minha pergunta é, essa norma aqui do parágrafo único do artigo 1º diz respeito à Constituição propriamente dita, segundo Schmitt, ou é uma lei constitucional? Constituição. É a Constituição propriamente dita, porque ela diz respeito à organização do poder do Estado. A quem pertence o poder do Estado? Aí a Constituição vai dizer, o poder do Estado pertence ao povo. Agora, se a gente for, por exemplo, para o artigo 226, que eu já citei para vocês, o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Constituição ainda ou lei constitucional? Constitucional. Constitucional. Lei constitucional. Lei constitucional, ou seja, é um assunto de outra disciplina, né, ou de outro ramo do direito que foi inserido na Constituição. Bora lá, mais um exemplo aqui para a gente ver se ficou clara a diferença. Artigo 84. Compete ao presidente da República nomear ministros, exercer a administração superior, criar leis, sancionar leis. E aí? Agora fica mais difícil, mas pense aí um pouquinho. Constituição, lei... Constituição. Constituição, né? Constituição, perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque está cuidando do exercício do poder do Estado. Porque perfeito. Organiza o Estado. Isso, Marcelo, exatamente. Perfeito, então ficou claro. É isso mesmo, essa é a ideia. Terceira caracterização, terceiro conceito, esse aqui é o mais usado pelo direito, com certeza, que é o conceito jurídico de Constituição, que é o conceito trazido por Hans Kelsen. Só que Kelsen divide em dois tipos de sentido jurídico. O sentido lógico e o sentido positivo. Vou conceituar isso positivo porque vai ser importante para a gente. Principalmente para quem não estava no primeiro semestre. Uma norma positiva, gente, o que é uma norma positiva? Uma norma legal, uma norma top? Não. Uma norma positiva é uma norma que passou por um processo de criação. Ela foi iniciada, ela passou por um processo de debate normalmente, ela foi finalmente aprovada, promulgada e publicada. Então ela passou por todo o seu ciclo e aí ela existe. A gente chama isso de norma positiva. Normalmente ela é escrita, mas eu não quero associar, que não são sinônimos, tá? Ser positivo e ser escrito não é a mesma coisa, embora a norma positiva geralmente seja escrita. A norma positiva, então, é a norma que ela passou por um processo de criação. Surgiu. A lei positiva, ou a norma positiva, se opõe à norma ou lei natural. Bora lá, meus alunos de EAD. O que é a lei natural? A lei natural é uma norma que não foi criada por ninguém. Ela simplesmente existe
Nós sabemos que ela existe, mas ela não passou por um processo formal de criação. A gente não quer saber agora da lei natural, tá? Aguarda essa informação. A gente não vai precisar dela agora. A gente precisa saber agora o que são normas positivas, que são as normas que passaram por esse processo de criação. Ok. O que é que vai dizer Hans Kelsen? No sentido lógico. Toda norma jurídica precisa ser elaborada com base em outra norma jurídica anterior e superior. Toda norma é feita com uma base em outra norma, que é feita com base em outra norma, que é feita com base em outra norma. Então, se a gente fosse pegar a pirâmide de Kelsen, tá? Aqui. Então, nós temos a pirâmide. Ok? O que é esse sentido lógico? É que todas as normas, elas vão fazendo referência uma à outra até chegar onde? Na Constituição. Então, sai uma portaria, sei lá, sai uma portaria do diretor de RH da UFPA. A portaria do diretor de RH da UFPA foi feita com base em uma decisão do Conselho da UFPA, que foi nomeado pelo ministro da Educação, que fez a nomeação com base numa lei que autorizava e organizava a UFPA, e a lei foi feita com base na Constituição. Toda norma tem que voltar e ser feita com base em uma outra norma. A pergunta que surge agora é, com base em que a Constituição é feita? Bora ver se eu consigo fazer... Eita, ficou feio aqui. Bora ver, com base em que é feita a Constituição? Com base em que é feita a Constituição? Isso aqui é um ponto de interrogação, tá? Um desenho abstrato. Com base em que é feita a Constituição? Toda norma... Quer falar, Kelly? Professor, eu Diga. queria só que o senhor repetisse aí, que voltasse aí na pirâmide, por favor, o senhor pode? Posso sim, mas só um exemplo, mas posso voltar sim. Tá, Imagina por que favor. saiu uma portaria do diretor de recursos humanos, diretor de gestão de pessoas, lá da UFPA. Aí saiu essa portaria, bem aqui, portaria 1. Aí você me pergunta, professor, essa portaria foi feita com base em quê? Aí eu vou dizer, ela foi feita com base em uma outra norma, vou supor, uma outra portaria do pró-reitor de administração. Aí, dois. Aí você me pergunta, e essa portaria foi feita com base em quê? Eu disse, foi feita com base em uma decisão do reitor. 3. Um foi feito com base no 2, o 2 foi feito com base no 3. E essa portaria do reitor foi feita com base em quê? Aí eu disse, foi feita com base em um ato do ministro da Educação. Aí você me pergunta, e esse ato do ministro da Educação? Eu disse, ele foi feito com base em uma lei. A lei que regula, sei lá, o ensino superior no Brasil. E essa lei que regula o ensino superior no Brasil? Eu disse, isso foi feito com base na Constituição. Agora fica a pergunta, e a Constituição foi feita com base em quê? Aí pode ser, só que aí Kelsen quer algo, ele quer parar esse retorno ao infinito. Então Kelsen vai dizer, Normas. a norma fundamental. Pode falar isso, a norma fundamental. Obrigado, professor, obrigado. De nada. Para Kelsen, a Constituição é feita com base na norma fundamental. Aí você vai dizer, professor, onde eu posso encontrar essa norma fundamental? Em lugar nenhum. Por que em lugar nenhum? Porque essa norma fundamental, ela não é uma norma positiva. Ela não foi uma norma que foi feita por alguém que está em algum lugar. Ela é uma norma, olha a palavrinha, hipotética. A norma fundamental é uma norma hipotética. Ela não existe em nenhum lugar escrito ou positivado. Ela simplesmente é uma norma que diz o quê? Faça uma Constituição. A única coisa que ela diz assim, faça uma Constituição. Tá bom? Por isso a gente vai dizer, é uma norma puramente lógica.
Ela não tem conteúdo nenhum, ela não diz nada, ela simplesmente diz: façam uma Constituição. Façam uma Constituição. Então, a Constituição é a primeira norma jurídica positiva, que é feita com base na norma fundamental. Estão entendendo? Vou voltar para cá. Agora sim, professor. Obrigado. Perfeito, de nada. Qual é a primeira norma positiva que foi criada, elaborada, escrita? A Constituição. Com base na Constituição, todas as outras normas foram feitas. Partindo da Constituição, tudo mais foi feito, ó. E a Constituição foi feita com base em quê? A Constituição foi feita com base em uma norma que não está escrita em nenhum lugar, chamada de norma fundamental. Essa norma fundamental é a base da Constituição. Tá bom? Bem, ao lado disso, então, a Constituição a gente pode extrair daqui, desse primeiro sentido lógico, a Constituição é a primeira norma jurídica positiva, a primeira que existe, que é feita com base na norma fundamental. Segundo ponto, vai dizer Kelsen, aí tá, plano lógico, ok. E o plano positivo? Aí vai dizer, olha, a Constituição é a primeira norma positiva, logo, olha só, toda norma é feita com base em uma norma anterior e superior. Logo, a norma constitucional, a Constituição, é a norma máxima, é a norma suprema do ordenamento jurídico. Por quê? Porque todo o resto foi feito com base nela. Olha só, tudo. Leis, atos de reitores ou atos de administradores, portarias, tudo foi feito com base na Constituição. Logo, tudo deve se submeter a ela. Todas as normas se submetem à Constituição porque ela é a norma máxima. Qual é o nome que eu dei para isso, gente? Eu dei uma palavrinha para isso. Eu dei uma expressão para conceituar isso. O fato da Constituição ser a norma máxima. Como é que eu chamo? Eu disse, gente, se você não aprender nada da matéria, aprende só essa palavrinha. O que foi que eu disse? Puxa aí, vai lá. Poxa, peraí, deixa eu ver. Como é? O senhor está perguntando? Faça aí de novo a sua pergunta. Deixa eu... A pergunta é, considerando que Kelsen vai dizer que a Constituição é a norma máxima do ordenamento jurídico, não existe nenhuma acima dela. Como é que eu chamo essa característica da Constituição? Que não existe nenhuma norma acima dela ou ao lado dela, só ela. Ela é plena? Não. Chama supremacia constitucional. Supremacia constitucional. O que quer dizer isso? A Constituição é a norma máxima do ordenamento jurídico, não existe nenhuma igual a ela ou acima dela. Ok? Ficou claro esses dois conceitos aqui? Positivo, professor. Perfeito. Gente, última diferença, ela não é de nenhum autor, mas a gente usa para explicar os tipos de normas. É inspirada na ideia de Schmitt, tá? Mas não tem nenhum autor que a fundamente de forma muito específica. É o seguinte, ele vai dizer esse conceito. Tem dois conceitos de Constituição. Tem a Constituição material e a Constituição formal. Ou existem normas constitucionais materiais e normas constitucionais formais. O que são normas constitucionais materiais? São normas que têm o conteúdo tipicamente constitucional. O que é o conteúdo? É o que tem dentro dela. E quais são os conteúdos tipicamente constitucionais? Organização do Estado e direitos fundamentais. Esses são os assuntos tipicamente constitucionais. Aí, esse é o primeiro conceito, tá? Que o conceito material olha o quê? O conteúdo. E o conceito formal de Constituição ou de norma constitucional? É aquilo que está dentro da Constituição. Tudo que está lá dentro é formalmente constitucional
independentemente do conteúdo. Então, você tem normas que fazem parte da Constituição, mas que não têm conteúdo constitucional. E nós vamos dizer que são normas apenas formalmente constitucionais. Sabe, professor, isso muda alguma coisa na prática? Não. Porque na prática, se violar uma norma formalmente constitucional, é inconstitucional. Se violar uma norma materialmente constitucional que esteja na Constituição, inconstitucional também. Tá bom? Mas é bom para a gente compreender a relevância das normas. Então, por exemplo, tem um artigo da Constituição, este artigo, se não fosse ele, o Brasil seria completamente diferente, gente. Esse aqui é o artigo. É o artigo 242, parágrafo 2º. Diz assim o artigo 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso aqui está na Constituição, olha só. Na Constituição está dizendo que o Colégio Pedro II, um colégio lá no Rio de Janeiro, que eu nunca vi, já ouvi falar, mas eu nunca vi, e vi falar, né, por causa da Constituição, inclusive. Enfim, a Constituição foi lá e separou um dispositivo para dizer que ele continuará sendo colégio federal. Gente, pergunta. O que é que isso muda a vida dos direitos fundamentais ou da organização do Estado? Isso muda, isso influencia a organização do Estado ou os direitos fundamentais? Não. Não. Em nada. Perfeito. Nada, não altera em nada a nossa vida. Agora a pergunta é uma norma formal ou ela é constitucional? Ela é constitucional. Na Constituição é constitucional. Ela é materialmente ou formalmente constitucional? Qual das duas? Materialmente. Hein? Formalmente. Ah, Formalmente. tá. Desculpa, professor. Se Tá ela, certo. Ela é formalmente. e se ela não diz Tá. respeito ao, tá? Se ela não diz respeito ao conteúdo constitucional, ela é só formalmente, ou seja, ela está lá dentro, mas o conteúdo, a matéria dela, não diz respeito a nada da Constituição. Tá? Então, essa aqui é uma norma, por exemplo, formalmente constitucional. Eu poderia apontar várias outras. Então, por exemplo, cadê? O 226 tem uns vários. Cadê? O casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Diz respeito à organização do Estado ou a direitos fundamentais? Não. Não. Formal ou materialmente constitucional? Formal. Formal, professor. Perfeito, gente. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Gente, então temos aqui uma ideia do que é a Constituição e qual é o seu papel. Queria deixar uma tarefinha para vocês, tá? Queria que vocês pesquisassem para a gente conversar mais. Esse aqui é um assunto bem interessante. O que é, anotem aí, função simbólica da Constituição. Função ou papel simbólico da Constituição, tá bom? Repita de novo, professor, por favor. Repitam. O que é a função simbólica da Constituição? Tá? Prof, coloque lá no 4.4.2 de novo, por favor. Coloca, tá aqui. Tá? Não é para fazer nada, não é para escrever nada, é só para vocês lerem, para a gente poder ter uma conversa mais fluida na próxima aula sobre isso, tá bom? Gente, olha só. Então, só encerrar a gravação aqui. Não tem nenhuma dúvida, vou